Nessa noite já estava cheio. Quero aqui deixar uma palavra, né? A mesma que nós já lemos. Graças a Deus. Então, livro de Isaías, né? Amém. Quero deixar aqui no versículo 5, capítulo 6, do versículo 5, Sim. que diz assim: Aleluia. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Amém? Amém. Aleluia. Essa mensagem, né, do Senhor nessa noite, para os nossos corações, estamos aqui, né? E a gente orou, graças a Deus, e louvamos ao Senhor nessa noite. E o Senhor nos deu essa mensagem, né? Eu observo muito a palavra de Deus. Cada culto, cada oportunidade que eu tenho, que eu abro a Bíblia, irmãos, eu tiro a palavra e eu começo a meditar um pouco. E ali Deus está falando conosco nessa noite. Por que temer, né? O que está acontecendo? Jesus, aleluia. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Aleluia, Deus. E aqui, né, Isaías, ele temeu. Isaías é um grande profeta, ele foi um grande profeta, mas antes dele ser um grande profeta, ele passou, né, na peneira de Jeová. Aleluia. Ele passou pela peneira de Jeová e todos nós passamos. E não tem como você decidir o caminho que você tem que ir, porque se o Senhor disse, este é o caminho, você pode trilhar quantos quiser, mas Deus traz de volta o caminho, né? Como trouxe Isaías. Aleluia. A epígrafe do texto diz nessa noite: Isaías é escolhido e consagrado para profeta, né? Aleluia. A Bíblia fala que Isaías foi um dos que profetizou a vinda de Jesus. E quando Jesus nasceu, Isaías já não existia, Isaías já tinha sido morto. Mas antes de Jesus vir, muitos anos atrás, Isaías já estava profetizando a vinda do Messias. Aleluia, Jesus foi um dos profetas que profetizou acerca do Filho de Deus que viria, né? Aleluia, olha só o que ele passou, né? A Bíblia fala que no ano que morreu o rei Osias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém. E o seu séquito enchia o templo. Então, Isaías, ele viu o Senhor. E o que eu acho mais interessante aqui dessa passagem, que quando Isaías viu o Senhor, ele não estava perfeito, não. Quando ele viu o anjo, ele ainda precisava ser moldado. Por quê? Aleluia. Porque tem pessoas que esperam se consertar, esperam parar de beber, esperam parar de fumar, esperam parar de prostituir, esperam de falar mentira, esperam parar de pecar para ir para a casa do Senhor. Mas Deus fala assim, ó, venha como estiver, né? Venha como estiver, porque quem faz a obra é Deus. Isaías, ele viu o anjo. Quando foi que Isaías viu o anjo? Quando o rei Osias morreu, né? Ali, ele, não sei onde ele estava ali, mas de repente ele viu, né, o anjo, aleluia, e um sublime trono, e que encheu o templo. Então ele estava no templo, né? Ele estava no templo, ou perto do templo, não sei aonde ele estava, aqui não fala que encheu o templo. O versículo 2 diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Foi quando Isaías viu, né, o anjo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E o versículo 3 diz: e clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda terra está cheia da tua glória. Então quem, aleluia, clamava, né? Eram os anjos.
Aleluia. Além dele ver os anjos, além dele ver as asas dos anjos, ele ainda ouviu os anjos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. A casa está cheia de glória. Quando a irmã Luz sempre louva esse louvor aqui, ela fala: a casa está cheia de glória. Quem passa lá pensa que está cheia de gente, mas na verdade está cheia de glória, de anjos. Mas quem passa lá fora fala assim: a irmã está cantando, aquela igreja está cheia, né? Porque está olhando com os olhos carnais. Mas se você for olhar com o olho espiritual, você vai ver que os anjos estão aqui. Está cheia, você vê. Aleluia, né? Pela palavra, pelos louvores, né? Você vê que os anjos estão aqui nessa noite, aleluia. Eles estão pelejando pelas nossas causas. Nós não somos órfãos, né? O versículo de número 4 diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então os umbrais, que é os umbrais das portas? Na pandemia, eu ungi algumas casas que Deus mandou eu ir, eu ungi algumas casas. Os umbrais das portas. A Bíblia fala que quando veio aquela praga no Egito, que Deus mandou para que o faraó soltasse o povo dele, aleluia, a Bíblia fala que aonde havia o sangue, nos umbrais da porta, aleluia, que foi marcada, não houve morte. Aleluia, não houve morte na casa dos hebreus, mas na casa dos egípcios, de todos os primogênitos ali, foram mortos, porque não obedeceu à voz do Senhor. Então a nossa casa está coberta, a nossa casa está, aleluia, coberta por anjos. Amém. E também com a marca do sangue de Jesus. Amém, né? Aleluia, Deus. Então aqui a Bíblia fala no versículo, né, que nós já lemos, que diz que os umbrais das portas se moveram. Pode você olhar ali e você ver a porta movendo? Mas por causa da glória. Agora imagina o tamanho dessa glória que Isaías viu. A ponto de os umbrais da porta, ou seja, isso aqui, né? Que é os umbrais, né? Quando você chega assim, unge a porta. Ele viu se movendo de tanta glória. Aleluia, Deus. Era porque Isaías era perfeito? Não. É porque perfeito era o Deus que estava usando ele. E ele precisava passar por aquele processo. Aleluia. E ele fala que os umbrais se moveram. Glória a Deus, aleluia. E aí o que é que ele disse no versículo 5, que foi o que nós lemos? Glória a Deus, disse assim. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então disse eu, Isaías disse, então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E além de eu ser um homem de lábios impuros, eu ainda habito no meio de um povo iníquo, um povo pecador, um povo perverso. Foi isso que ele quis dizer, olha. Então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele temeu. Ele temeu, né? Quando ele viu aquela glória, ele percebeu o quanto ele era falho, o quanto ele era imperfeito, o quanto era pecador e o quanto Deus era maravilhoso. Aleluia. Então a glória do Senhor é para que nós saiba quem é Ele. Então ele viu e ele logo lembrou: meu Deus, eu vi a glória do Senhor. Eu que sou um homem pecador, e agora o que é que eu vou fazer para me consertar? Porque todo mundo sabe que Deus é fogo e queima. Então com certeza ele, naquele momento ele temeu, porque ele estava em falha com Deus, né? Ele estava com muita falha com Deus, porque ele disse que além que eu sou de lábios impuros, ou seja, né? Quem sabe o que é que ele fazia, né? Então, além dele ser de lábios impuros, ele disse que ainda estava no meio de um povo. Então, não ia sobrar ninguém se Deus mandasse um fogo ali. Não ia sobrar ninguém. Então, ele temeu. Né? Então, aleluia. Ele viu que estou me arrepiando todo, estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. E ele disse assim, ó:
mas os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirava do altar com uma tenaz. Além dele ver tudo isso, ele ainda viu os anjos voando e vindo quando ele percebeu, né? Se ele não tivesse percebido, o anjo tinha passado direto. Mas quando ali Jesus abriu os olhos dele, que ele enxergou os anjos, logo ele temeu, ou seja, eu pequei, ó, né? Eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu pequei. Ali você peca, você arrepende. Tem pessoas que pecam, mas não arrependem. Então tem que ter o arrependimento. Para Deus operar na vida do ser humano, nós temos que se arrepender, né? Aleluia. Então ele se arrependeu naquele momento e temeu. Aí o anjo foi lá, pegou uma brasa que tirou do altar, né? E colocou na boca dele. Naquele momento, aquela brasa queimou tudo, purificou. Purificou ele. Purificou tanto ele, que ele sentiu vontade não mais de pecar, mas sim de fazer a vontade de Deus. E ele viu que aquele povo ia perecer ali, e ele começou, Deus, e agora? Aleluia, Jesus, e creio que ele ficou assim, o que é que nós vamos fazer? E Deus diz assim, não tem ninguém. Estou olhando do céu, não vejo um justo sequer aqui na terra. Mas Deus já sabia, né, que ele era um escolhido, porque a própria Bíblia fala, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então, Deus lá do céu sabia tudo, mas Deus queria que ele se arrependesse. Deus queria que ele mesmo confessasse com a boca dele o que ele estava passando. Então, ele diz assim, mais para frente, não vou ler tudo, que é muito grande. Ele diz, então envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus por isso. Ele viu que aquele povo ia perecer. Além dele perecer, mas ele arrependeu, mas aquele povo não, e ele sabia que aquele povo estava se afundando cada vez mais. Então ele só viu ele ali naquele momento, porque Deus já tinha purificado ele. Então ele começou a enxergar mais o céu aberto, mas ele sabia que aquele povo ia perecer se não houvesse alguém ali intercedendo por aquele povo. Então quando Deus olha lá do céu, não vê um justo sequer, eu creio que ele fala assim, que a Bíblia fala, né? Ele fala assim, envia-me a mim, né? Então, ou seja, eu vou, Senhor, igual Jesus fez, né? Quando Jesus olha lá do céu, quando Deus olha lá do céu e vê todo mundo perecendo aqui na terra, a lei não estava surgindo efeito algum, né? Era olho por olho e dente por dente. A lei de Moisés era essa, mas o povo não estava obedecendo nem a lei. Né? O povo não estava obedecendo mais ninguém. E Deus olhou lá do céu e viu que todo mundo ia morrer e o pecado aumentava cada vez mais. Eu penso assim, eu já preguei essa mensagem. Eu penso assim, Deus olhando lá do céu e falou assim, tem o céu e o inferno. Daqui a pouco não vai vir ninguém para o céu. E para que eu fiz o céu? Para que eu estou fazendo uma cidade santa? Se continuar desse jeito aí, não vai vir ninguém para cá. E eu não fiz o homem para ir para o inferno. Eu fiz o homem para estar na glória. O homem é a imagem e semelhança minha. Eu creio que Deus ali naquele momento, pelos olhos da fé, irmãos, eu vejo Deus ali conversando com os anjos e dizendo assim, aleluia, Deus. Eu não fiz o homem para o inferno. Quem eu vou mandar? Quem vai descer? Aleluia, Deus. E Jesus diz, me envia, Pai. Eu vou. A mesma coisa foi Isaías. Isaías, quando ele viu que ele estava em pecado, ele viu que ele era um pecador, ele viu que ele ia perecer, o anjo foi lá e colocou a brasa na boca dele e ele se transformou em outro homem, ou seja, um vaso novo. Então, ele vê aquele povo ali, tudo perecendo, e ele vê que não tinha mais ninguém, só tinha ele ali. E ele foi e disse para Deus, envia-me a mim. É igual nós. Às vezes você está fraquinho, fraquinha. Às vezes tem hora que você está naquele dia, você fala assim, Senhor, eu quero ficar em casa. Amém. Aí de repente alguém fala, irmã Lourdes, vem aqui fazer uma oração. O céu é dos quatro cantos, não acha ninguém. A senhora vai ou fica? A senhora vai. É porque a senhora está forte? Não, é porque o forte te mandou. E você é escolhido, não pode olhar para trás, não pode voltar. E às vezes as pessoas não entendem, porque muitas vezes nós estamos passando por um deserto e estamos pregando. Muitas vezes nós estamos passando dentro de casa uma luta que só Jesus sabe. Mas aí quando você sai, você vê a glória de Deus, você fala, Senhor, e eu? Senhor, eu prego para tanta gente, eu ajudo tanta gente, eu já ajudei tanta gente, e a minha casa, e a minha família. Aí Deus fala assim, ó, cuida dos meus, que dos seus cuido eu.
Um dia eu falei para o Senhor desse jeito aqui dentro dessa casa. Eu falei, Senhor, mas a minha situação está assim, só eu e Deus dentro do meu quarto. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E aí Deus falou. Eu falei, Senhor, mas como eu vou? Olha como é que tá. E eu ficava só, salve meu filho, ajuda meu filho. E era só aqui em volta. Mas Deus tem coisas maiores. Deus quer mostrar o céu aberto para nós e nós fica só aqui, ó, nesse mundo aqui, ó. Né? No círculo aqui. E aí Deus está falando, vai meu filho, eu já te dei asa, voa, pregue. E você fica, mas e eu? E fulano? Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, mas olha minha casa, olha como é que tá. Não estão desviados, mas estão enfermos. O que é que eu vou pregar para a pessoa que estiver enferma? Se eu deparar com uma pessoa que está passando pela mesma enfermidade que o meu filho, eu vou pregar o que para ele? Aí Deus falou para mim assim, olha, cuida dos meus. Isso era 3 horas da manhã, da madrugada. Deus falou comigo, cuida dos meus. E eu falei, e os meus, Senhor? Ele falou assim, dos seus, cuido eu. Amém. O que você pode fazer, tu faz, porque o impossível sou eu que faço. Quer dizer, o meu era impossível, mas o possível eu podia fazer, que era levar a palavra, dar um abraço em um, dar um copo d'água, arrecadar 1 quilo de alimento, levar para a pessoa. Isso eu posso, Deus não vai descer do céu para fazer o que eu tenho que fazer. Né? Enquanto eu faço isso aí, Deus faz o impossível, que é ressuscitar, que é curar câncer, que é curar todo tipo de enfermidade. Isso aí Ele faz. Nós não podemos fazer isso, nós não faz. Né? Então Ele falou para mim assim, ó, cuida dos meus, que dos seus cuido eu. E aí demorou para mim pegar a visão, mas aí Deus começou a apertar e apertar e apertar. Chegou uma hora que eu pegava meu filho doente, falava, bora ele não ficava só. Botava ele aqui, ó, 12 anos. Prova com mais prova. E nós ia pregar, ele saía doente, quando ele chegava, já chegava são. No outro dia ele adoecia de novo. E na igreja de novo. No outro dia ele adoecia de novo. Bora, nós ia. Saía assim, ó, irmão, da arrastada. Eu não posso contar quantas vezes. Ele lá pregava, entregava o recado, orava por alguém. Quando ele chegava são. E era assim. Só que aí depois ele começou a não entender mais por que ele orava por tantas pessoas e era curado e ele não era. Ele começou a questionar com Deus. Né? Começou a questionar com Deus, por que, Senhor? Por que eu oro por tantas pessoas e eu não fui curado ainda? Né? E aí quando você começa a questionar o Criador, quando você que é vaso começa a questionar o oleiro, não dá certo. Não dá certo porque nós somos vasos. Né? E Ele é o oleiro, Ele nos molda, nos faz como quer. Né? E aí o que nós temos que fazer, ó. Ele é o capitão, né? Ele é o capitão e nós, ó, obedecer a Ele. Então foi isso que Isaías fez. Deus colocou uma brasa na boca de Isaías, purificou e ele se tornou um grande profeta. Né? Um grande profeta de Deus. Aleluia, Deus que profetizou, né? Que Jesus viria e Jesus veio. Né? Aleluia, Jesus. Então é isso que Deus quer de nós. Não esperar a perfeição chegar, não esperar o guarda-roupa estiver pronto, não esperar você tiver a melhor sandália, a melhor roupa, né, Valdo? Para vir para a igreja, não. Venha como estiver. Né? Venha como estiver. Deus vai abrindo as portas, vai modificando. Né? E quando você pensar que não, Deus já mudou sua vida de uma forma que você não entende. Graças a Deus. Você não entende, porque a glória de Deus é assim. Deus ele não quer usar pessoas grandes. Ele quer usar os pequenos para confundir os grandes. Né? E nós somos pequenos e cada dia pedimos ao Senhor para que sejamos mais pequenos possíveis. Né? Porque o próprio Deus disse, se nós não tornar como uma dessa criança, nós não vamos herdar o reino do céu. Todos nós temos que ser como essa criança, né? Sem malícia, né? Simples, sem mágoa, sem ódio.
para que nós venhamos herdar o reino do céu. Então, que nessa noite, nessa mensagem, eu deixo aqui para os irmãos. Louva a Deus pela vida de cada um, pela irmã nessa noite, né? Amém, meu Pai. Está aqui nessa noite, as azul, né? Aleluia. Pela irmãzinha aqui, né? Abençoado. E Graças a Deus. louva ao Senhor pela vida do irmão Valdo, pela minha mãe, né? Que tem me ajudado aqui nesse trabalho. Só tenho que agradecer ao Senhor, né? Nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos ficam na paz do Senhor nessa noite.